os ensinamentos quânticos da Bíblia, a Bíblia sempre foi vista como um livro sagrado, moral, espiritual. Mas existe uma camada mais profunda dentro dela. Uma camada que dialoga diretamente com o que a física moderna começa a descobrir por trás das histórias. Parábolas e metáforas. Existem princípios quânticos que descrevem a natureza da realidade, da consciência e da energia que molda o universo. Quando se lê a Bíblia com olhos simbólicos, percebe-se que muitos ensinamentos falam sobre vibração, criação pela palavra, poder da observação, colapso da realidade e a força do estado interior que define o que vive. O texto não apenas conta histórias, ele revela leis que sempre estiveram ali, esperando que a humanidade tivesse consciência suficiente para compreendê-las. No Gênesis, antes de qualquer criação física, existe apenas uma frase: haja luz. Esse é o primeiro princípio quântico da Bíblia. A consciência antecede a matéria. A palavra surge antes da forma. A intenção cria o campo. A luz aparece como resultado de um comando vibracional. Não há ferramentas, não há mãos, apenas consciência gerando realidade. A criação nasce da vibração. Quando Moisés encontra a sarça ardente, ele pergunta: quem está falando com ele? E a resposta é: eu sou. Essa afirmação é pura consciência. Não é nome, é estado, é presença absoluta. É o campo consciente que existe antes de qualquer identidade. Na linguagem quântica, seria o campo unificado, a consciência do universo declarando sua própria existência. O eu sou é a vibração primordial que dá vida a todas as outras. Moisés então aprende que o nome divino é uma declaração de ser. A consciência cria quando alguém diz: eu sou fraco, cria fraqueza. Quando diz eu sou capaz, cria força. O ensinamento quântico está claro: o que você une ao eu sou se torna sua realidade. Salomão, considerado o sábio mais profundo da Bíblia, dizia: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não é metáfora, é física da consciência. A vibração interna colapsa a realidade externa. O coração, na cultura antiga, não era apenas o órgão emocional, mas o centro da intenção. Salomão descreve a lei da ressonância milhares de anos antes de a ciência descobrir as frequências. No livro de Jó, existe uma frase muitas vezes ignorada: o que temo me acontece, o que receio me sobrevém. Jó está explicando um dos princípios mais fundamentais do campo quântico. O medo é uma forma de fé invertida. É vibração concentrada em possibilidades negativas. A energia foca, a realidade responde. Jó não está sendo punido. Está revelando o mecanismo da criação vibracional. Os profetas também falavam de leis quânticas sem perceber. Isaías dizia: você atrai aquilo que seus lábios proclamam. Jeremias dizia: Deus examina o coração. Ou seja, a vibração interior, e Ezequiel descrevia visões onde a consciência via além do tempo linear, algo que hoje chamamos de não linearidade quântica. Jesus, no entanto, leva esses princípios ao ápice. Ele não apenas ensina, ele demonstra. Ele vive as leis vibracionais como ninguém. Quando diz: a tua fé te curou, está afirmando um princípio quântico. A consciência muda a matéria. A cura não vem de fora, vem de dentro. Ele não diz: minha fé te curou, mas a tua fé. Ou seja, sua vibração cria sua realidade. Quando Jesus multiplica pães e peixes, ele não viola a física. Ele usa outra, ele demonstra abundância como estado vibracional, não como quantidade física. A vibração de gratidão que ele acessa antes do milagre é a chave para alterar o campo de possibilidades. Ele ensina, sem palavras científicas, que a realidade se molda à consciência elevada quando anda sobre as águas. Ele não desafia a matéria, ele transcende a densidade emocional. O que afunda o ser humano não é a água, é o medo. A água se torna metáfora da instabilidade da vida. E Jesus ele revela que quando a consciência está alinhada com a presença, o impossível se torna natural. Quando acalma a tempestade, ele fala com o campo vibracional ao redor, não com a água e o vento isoladamente.
silêncio. Acalma-te. A vibração do comando muda a vibração do ambiente. Quântico puro. E quando afirma: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis à montanha: move-te, e ela se moverá. Ele descreve a mecânica da manifestação. A fé, aqui, não é crença religiosa, é estado vibracional coeso. O universo responde à coerência, não ao tamanho do pedido. Uma pequena quantidade de vibração pura tem mais poder do que toneladas de dúvida. Jesus ainda diz algo que muitos não percebem como quântico: o reino de Deus está dentro de vós. Ele não aponta para o céu físico, mas para um campo interior, o ponto onde consciência e realidade se encontram. Esse é o campo quântico dentro do ser humano, onde a criação acontece. O reino é vibração, é estado, é frequência. Outro ensinamento profundo é: buscai primeiro o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Na linguagem moderna, isso significa: alinhe-se vibracionalmente antes de agir fisicamente. Ajuste sua consciência e tudo ao redor se reorganiza. É a lei do campo unificado. A realidade externa responde ao estado interno. Os essênios, grupo espiritual da época de Jesus, também transmitiam princípios quânticos. Eles diziam que a oração verdadeira não era pedir, mas sentir a resposta como se já tivesse acontecido. Isso é exatamente o que a física chama de colapso antecipado do estado quântico. O sentimento cria o caminho, não a súplica. No Antigo Testamento, o Templo de Salomão, ele é descrito não apenas como construção, mas como metáfora do ser humano, um lugar onde a presença divina habita. Isso é profundamente quântico. Seu corpo é o templo. Sua consciência é a presença. Sua vibração é o ritual. Quando o templo interno está alinhado, a realidade externa flui. Os salmos também carregam códigos vibracionais. Davi dizia: ele restaura minha alma, e restauração é retorno à frequência original. Quando o ser humano se desconecta de sua essência, ele perde vibração. Quando se reconecta, sua frequência se eleva e sua realidade se transforma. E talvez um dos ensinamentos mais quânticos de toda a Bíblia esteja em Hebreus: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Isso descreve exatamente o conceito de potencialidade quântica. Aquilo que não se vê já existe, só não colapsou ainda em forma física. A fé é o estado vibracional que aproxima o invisível do visível. Quando a Bíblia diz que tudo coopera para o bem, revela um princípio do campo. Mesmo o que parece caos reorganiza vibrações. Mesmo o que parece perda abre espaço para expansão. A vida é autocorretiva. A consciência sempre busca caminhos para expressar mais luz. Tudo se encaixa de acordo com a vibração dominante. Assim, quando olhamos a Bíblia sem dogmas, percebemos que ela descreve a mesma realidade que a física quântica está apenas começando a mapear. A consciência cria, a vibração molda, a intenção atrai, o estado interior define o exterior, a palavra é energia, a fé é frequência, o amor é a força mais elevada. A Bíblia sempre foi um livro quântico, o mundo é que não estava pronto para entendê-lo.